Você sabia que ainda hoje perigosíssimos e infames serial killers permanecem soltos? Em alguns casos, os investigadores não têm a mínima ideia de quem são. Em outros, até há suspeitos, mas as autoridades não conseguem ligá-los aos seus crimes. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Malone e hoje vamos conhecer 10 serial killers mais perigosos que ainda estão em liberdade. Então, como de costume, já clique no botão de curtir para não esquecer. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, que tem muito vídeo bom para você. E vem comigo aqui no Top Mundo. Número 10, o maníaco de Danilovski, também conhecido como maníaco dos olhos embotados. Foi um serial killer russo responsável por pelo menos 7 assassinatos entre 2004 e 2007. Os corpos foram encontrados jogados em canteiros de obras e em edifícios abandonados. Entretanto, talvez o mais assustador seja que em cada cena o assassino deixou um cartão de visitas e desenhos obscenos junto aos corpos das vítimas. Ele também é suspeito do assassinato de uma jovem em 2010 e sua contagem atual é de 17 vítimas. O maníaco nunca foi capturado e provavelmente ainda continua em atividade. Número 9, maníaco do arco-íris. Entre fevereiro de 2007 e agosto de 2008, 13 homens homossexuais foram assassinados no Parque dos Paturis, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Todas as vítimas tinham entre 20 e 40 anos e morreram com tiros na região da cabeça. Suspeita-se que o chamado maníaco do arco-íris também seja responsável por outras mortes em áreas próximas. Um ex-policial militar chegou a ser apontado como suspeito e preso em 2008. Porém foi posto em liberdade pois a justiça não conseguiu o ligar ao crime. Portanto, até hoje os casos permanecem sem solução. Número 8, o assassino de 9 de fevereiro. Um dos casos não resolvidos mais bizarros. O assassino de 9 de fevereiro era conhecido por entrar na casa de suas vítimas, forçando-as a abrir a porta da frente. Ele fazia isso a cada dia 9 de fevereiro. Suas vítimas eram todas mulheres hispânicas, incluindo uma de 29 anos que estava grávida de 6 meses. Infelizmente, em 2011, o caso foi arquivado, já que não havia provas ou testemunhas que liguem nenhum suspeito ao crime. A polícia disse que possui um perfil de DNA do assassino, mas isso nunca adiantou de muita coisa, o que significa que há uma boa chance de que o criminoso nunca seja capturado, caso ele nunca mais volte a atacar. Número 7, West Mesa, o colecionador de ossos. Os restos de 11 mulheres foram encontrados enterrados em uma vasta área do deserto de Albuquerque, no Novo México. Posteriormente descobriram que todas elas eram acompanhantes e possivelmente foram mortas por um único assassino em série, conhecido como West Mesa, o colecionador de ossos. As vítimas tinham entre 15 e 32 anos e desapareceram entre 2003 e 2005. Jamais nenhum suspeito oficial foi identificado. Número 6, o assassino da máquina de bebidas. O Japão tem uma verdadeira paixão por máquinas de venda automática de bebidas. Elas existem por todo o país. E entre abril e novembro de 1985, em Hiroshima, 12 pessoas foram mortas por envenenamento, todas pelo composto químico paraquat. Além delas, outras 35 pessoas ficaram gravemente feridas. Quando as autoridades investigaram as circunstâncias do caso, descobriram que a maioria das vítimas tinham uma coisa em comum: haviam consumido recentemente a bebida Oronamin C. No Japão havia o costume de deixar a bebida que você não quisesse mais beber em cima da máquina, para que outras pessoas que estivessem com sede passando por ali pudessem consumi-la.
A polícia logo juntou as peças e descobriu que alguém estava envenenando essas bebidas com paraquat e as deixando sobre as máquinas. Era quase impossível para a polícia rastrear o responsável, pois era difícil descobrir onde uma pessoa havia originalmente pego a bebida, e a pessoa que realizou os envenenamentos nunca foi encontrada. Número 5. The Smiley Face Killers. 45 homens em um período de 20 anos morreram após se afogarem depois de se embriagar, isso em 11 estados diferentes. Apesar da distância entre eles, alguns detetives acham que os afogamentos na verdade são obra de um serial killer ou um grupo de serial killers. Esses foram apelidados de assassinos do Smiley Face. Os detetives afirmam que rostos sorridentes foram encontrados perto dos locais onde os homens se afogaram. Acredita-se que esses homens são sequestrados, assassinados e depois jogados na água para dar a impressão de afogamento acidental. Se é fato ou ficção, não há dúvida de que esse caso sem solução é muito assustador. Número 4. Os assassinatos de Jeff Davis. Entre 2005 e 2009, os corpos de 8 mulheres com idades entre 17 e 30 anos foram encontrados em Jefferson Davis, no estado da Louisiana. Curiosamente, as vítimas tinham várias coisas em comum. Várias delas se conheciam, sendo que 2 eram primas, e talvez o mais bizarro seja que todas elas haviam sido testemunhas de outros assassinatos que haviam tido por ali, mal sabendo elas que seriam as próximas. A investigação dos assassinatos de Jeff Davis nunca identificou um suspeito legítimo. E para complicar ainda mais, um repórter que investigou o caso declarou que a pessoa ou as pessoas responsáveis por esses assassinatos provavelmente são policiais fazendo queima de arquivo. Número 3. O assassino de Long Island. Um serial killer de Nova York vem exercendo seu terrível ofício há mais de 20 anos. Matando pelo menos 10 pessoas entre 1996 e 2010, e possivelmente mais que ainda não descobrimos. Apelidado de assassino de Long Island ou estripador do Craigslist, a extensão total dos seus crimes ainda é desconhecida. Depois de descobrir inicialmente 4 corpos na praia de Gilgo, a polícia ampliou suas buscas e descobriu outros 6. 8 deles eram mulheres, todas acompanhantes que usavam o site Craigslist para anunciar seus serviços. Um dos corpos era de uma criança, que mais tarde foi descoberta como filha de uma das mulheres. E a última vítima era de uma travesti. Vários suspeitos foram identificados, mas nenhum deles tinha qualquer ligação conclusiva com o caso. É teorizado que o assassino é um grande conhecedor da aplicação das leis, e por isso ele conseguiu escapar das autoridades por tanto tempo. Número 2. Pedro Lopes, o monstro dos Andes. Este é o único caso da nossa lista em que sabemos o nome do assassino. Pedro Lopes nasceu na Colômbia e no início da década de 1970, Lopes começou a matar garotas em toda a América do Sul. Quando, em uma tentativa frustrada de sequestro, em 1980, Lopes foi detido por moradores locais e entregue à polícia do Peru. Na delegacia, Lopes confessou aos policiais que matou cerca de 3 garotas por semana durante 2 anos. Por fim, dizendo que o número total de vítimas que ele fez foi de mais de 300. De começo, a polícia não acreditou, mas Lopes conduziu a polícia a uma vala onde foi encontrado restos mortais de mais de 53 pessoas. Mesmo com tudo isso, Pedro Lopes foi colocado em liberdade em 1994.
Desde então, novos assassinatos atribuídos a ele continuam a surgir. Porém, desde 98 ninguém sabe o seu paradeiro. Número 1. Assassinatos da floresta de Ibadan. Prepare-se porque esse caso parece ter saído de um filme de horror. Na Nigéria há um lugar conhecido como Floresta do Terror, ou simplesmente a Floresta do Mal. Em 2014, um motociclista andava pela floresta de Soka, em Ibadan, e o que ele encontrou parece que foi tirado de uma história do Stephen King. Ele encontrou uma pequena área com edifícios decrépitos, e dentro haviam mais de 20 cadáveres podres, crânios decepados por todos os lados, e o mais assustador, 10 pessoas vivas acorrentadas em bancos esperando por sua vez de morrer. Outras casas tinham pilhas de roupas, botas e passaportes dentro deles. A polícia tentou rastrear os proprietários dos passaportes, mas nunca conseguiu localizar ninguém. Ainda não foi confirmado quem exatamente é o responsável por tais horrores, mas rumores afirmam que o lugar pode ter sido um covil para fanáticos religiosos se entregarem a rituais de sacrifícios canibais. Essa realmente é de arrepiar. Saber que tantas pessoas perigosas continuam soltas por aí nos fazem lembrar de sempre tomarmos cuidado e estarmos sempre em alerta. Bom, esse foi o vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir e se inscrever e mande esse vídeo para os seus amigos, pois conhecimento nunca é demais. Fiquem todos com Deus e nos vemos em breve aqui no Top Mundo. Oh, God! Oh, God! Oh!